O medo derrota o maior número de pessoas do mundo do que qualquer outra coisa. Falar em público faz com que você entre em luta com seus maiores pânicos, receios, medos e pavores. Mas calma, porque existem técnicas para você dominar o nervosismo e desenvolver a confiança. Então, antes de começar esse vídeo, já inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, porque com esse livro iremos te ajudar a atingir o seu objetivo de aprender essa habilidade tão importante nos dias de hoje para você conseguir falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Segundo, se você não conhece essa série por ser um novo inscrito do canal, nós chamamos ela de resumo capítulo por capítulo, uma nova maneira de transmitir o conteúdo e conhecimento dos principais livros do mundo do negócio. Nossa ideia, basicamente, é escolher um livro e conforme nós formos lendo os capítulos, iremos trazer os principais aprendizados e contribuições daquele capítulo com uma abordagem simples, através de um modelo prático para seu entendimento e aprendizado. Então fica até o final desse vídeo para que seu aprendizado seja completo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Bom, no segundo capítulo desse livro, o autor Dale Carnegie, ao longo da sua vida, desenvolveu algumas ideias para nos ajudar a dominar o nervosismo de falar em público e também desenvolver a confiança em poucas semanas de prática. Serão 3 dicas para que você possa desenvolver a sua confiança. Primeiro, precisamos conhecer a verdade sobre o medo de falar em público. O primeiro fato é que você não é a única pessoa que tem medo de falar em público. Alguns dados mostram que cerca de 80 a 90% dos estudantes matriculados em cursos de oratória têm medo de falar em público, e o número é ainda maior entre os adultos, chegando a quase 100%. O segundo fato é que é útil uma certa dose de nervosismo. Isso é um meio natural de nos prepararmos para enfrentar os desafios. Uma dica que o autor dá para isso é sempre tentar manter as reações do seu corpo, como o que aparece durante uma apresentação, tremer a perna, começar a tossir, frio na barriga, mantidas dentro do limite. Isso vai te ajudar a pensar mais rápido e falar com mais fluência. Outro fator é que muitos oradores profissionais dizem que jamais perderam completamente o nervosismo diante da plateia. Esse medo vai estar quase sempre presente um pouco antes de falar em público e depois, nas primeiras falas, vai se desenvolvendo e vai ficando mais natural e ele vai se diminuindo. A principal causa de você ter medo de falar em público é simplesmente o fato de que você não está acostumado a falar em público. Se você está começando agora a falar em público, fazer apresentações, você sabe que parece ser algo estranho. Parece ser mais difícil do que aprender a dirigir o carro quando aprendemos a primeira vez. E o remédio para isso chama-se prática. Prática e prática. Você vai perceber com o tempo que falar em público pode ser uma alegria e não uma agonia. Todo mundo que fala em público hoje em dia já passou por isso ou vai passar. A segunda dica para dominar o nervosismo é desenvolver a confiança e preparar-se de maneira adequada. Um dos principais erros que as pessoas cometem é de falar em público sem ter estudado, indo no improviso, e com isso não conseguem lembrar de nada, simplesmente tem aquele apagão de memória na frente de toda a plateia. Isso porque o fato da pessoa não ter se preparado faz com que o medo predomine devido à sua falta de preparação. Se você quer desenvolver autoconfiança, precisa entender que uma das coisas que mais dá confiança para um orador é ter se preparado para aquele momento de falar em público. E aqui vai algumas dicas nessa preparação de acordo com o livro. Jamais decore um discurso palavra por palavra. Ter uma preparação perfeita não tem nada a ver com decorar o seu discurso. Você está se sujeitando a ter um bloqueio mental na frente da sua plateia. Além de consumir um precioso tempo, destrói toda a sua naturalidade em frente ao público. Imagina a situação de você na frente de uma plateia e de repente o seu cérebro se esvazia. E você fica procurando as palavras e não vem na sua cabeça, tentando começar de novo e não funciona. Quando começar a decorar algo, não consegue se libertar-se daquelas palavras decoradas e ser quem você realmente é. Agora você deve estar se perguntando, qual é a melhor maneira de se preparar para um discurso ou uma palestra? Para o autor Dale Carnegie, uma verdadeira preparação significa meditar sobre o tema, onde você vai encontrar experiências que lhe ensinaram algo sobre aquele assunto. Você vai precisar meditar sobre esse tema até que ele se torne suave e fluente e em seguida anotar todas as suas ideias em poucas palavras para ir fixando ao longo do tempo. Outra dúvida que muitas pessoas têm é sobre treinar. Será que é preciso treinar antes? E a resposta é sim, com certeza. Treine com seus amigos, esposa, marido, mãe, pai, filho. Aquilo que você vai dizer, simplesmente compartilhando a sua ideia. Por exemplo, em um almoço ou um jantar, diga que passou por uma experiência e que queria compartilhar para escutar os comentários, a opinião da outra pessoa. Pronto, agora você vai estar discutindo e debatendo sobre o seu tema com uma pessoa que quer ouvir
E além disso, você vai poder perceber como essa pessoa reage enquanto você fala, pegar algumas dicas ou ideia que venha a ser interessante. Essa pessoa que você escolheu não sabe que você está treinando para um discurso ou palestra, o que realmente não tem importância, mas tenho certeza que ela gostou da conversa que vocês tiveram e você conseguiu, além de praticar o seu discurso, pegar alguns insights e algumas dicas também sobre aquele tema. Antes de ir para a terceira dica, se você quer mesmo ser um orador de muito sucesso, você precisa agora inscrever-se no canal e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo dessa série que ainda vai trazer muitos aprendizados para você. Terceira dica para dominar o nervosismo e desenvolver a confiança. É preciso preparar a sua mente para o sucesso e agir com confiança. Falamos um pouco sobre isso no resumo do primeiro livro do capítulo, as atitudes para falar em público de maneira em geral. Se você não assistiu ainda ao resumo do primeiro capítulo, vou deixar o link no final desse vídeo. O que queremos dizer com preparar a sua mente para o sucesso é que depois de você ter o assunto que você vai falar meditado e treinado com um amigo, a sua preparação ainda não está completa. Tem algo a mais que precisa ser feito, que é você se convencer da importância desse tema, assumindo uma atitude que inspire as pessoas com o seu tema, explorando todas as camadas do seu tema, deixando de lado o pensamento negativo, como por exemplo de que na hora você vai poder cometer um erro gramatical, pois isso pode afetar a sua confiança na hora que estiver na frente de uma plateia. Todo grande orador já experimentou um momento de dúvida sobre o seu tema. Se o assunto tem a ver com o que a plateia está esperando, isso acontece e é normal. Nessas ocasiões em que a dúvida, medo e nervosismo chegar, você precisa instalar em você que está com o assunto correto, que você meditou e que você vai entregar o seu melhor para a plateia. O mais famoso psicólogo dos Estados Unidos, William James, escreveu: "Para sentir-se corajoso, haja como se você fosse. Coloque toda a sua vontade nisso, e então uma onda de valentia provavelmente substituirá o pânico. Quando estiver na frente de um auditório, haja como se você tivesse coragem. Claro que você precisa estar preparado, e por isso os passos explicados anteriormente são tão importantes. Dominar o medo de falar em público tem um tremendo valor para tudo o que podemos fazer. Os que encaram esse desafio se tornam pessoas melhores e levam uma vida mais completa e rica. E por isso que se você chegou até aqui no final desse vídeo e aprendeu tudo o que falamos e colocar em prática nas próximas semanas, eu tenho certeza que esse nervosismo ao pouco vai desaparecendo e você vai conseguir obter êxito em falar em público. Então me diz aqui nos comentários se alguma vez você já treinou com algum amigo ou familiar para uma apresentação. Me conte como foi essa experiência. Muito obrigado por estar acompanhando esse desafio, resumo capítulo por capítulo. Tenho certeza que se você está aqui, você já é inscrito do canal, porque você não vai perder de maneira alguma o próximo vídeo. Até logo e tchau, tchau.